Gosto desse desnorte, para começar a falar da sorte com o Daniel. Daniel, vamos à sorte, Nara Vidal. Também um primeiro romance. Sim. Bom, este livro, ao contrário, não tem piada nenhuma. É um livro sem humor nenhum, é um livro absolutamente denso, negro, assustador. E, portanto, uma imersão neste banho da sorte é uma experiência absolutamente aconselhável, mas para dias em que tínhamos mais confiança em nós próprios, para não sairmos arrasados da leitura deste livro, tão enxuto e tão certeiro. O título é Sorte, mas rima estranhamente com morte. Com desnorte. E com desnorte, exatamente. E não foi uma procura obsessiva da minha parte, mas há aqui um fio interessante que põe em relação muito remota, mas muito interessante, estes dois livros, A Tirania do Amor e a Sorte. E a relação é Baruch, é Bento Spinoza na mesma. Mais ou menos um lema para ele é que uma pessoa não tem a liberdade de dizer não, tem a liberdade apenas de dizer sim. Sim é um determinismo, alguma coisa que é uma espécie de ditame calvinista quase, que determina a vida de alguém, a nossa experiência humana. Portanto, a nossa capacidade, esta liberdade de dizer não ou sim, para ele não existe liberdade, só há uma liberdade, que é a liberdade de dizer sim. Ora bem, este livro tem algumas epígrafes e algumas dedicatórias. A autora dedica este livro à Francisca e à Carolina, que, feito a Mariava, que é uma das protagonistas da história, nunca tiveram o direito de dizer não. Realmente, à luz de Spinoza, elas nem sequer tinham este direito de dizer não. Também um bocadinho à semelhança, e indo ao encontro da tirania do amor, e, portanto, a esta negação estoica da vida sexual e, portanto, dos atributos da dimensão erótica do protagonista Otávio Spinoza, há uma epígrafe para este livro, Sorte, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, que era o mesmo que se sentia limitado na sua ação doutrinária, porque sentia um espinho na carne. Portanto, é uma espécie de espinhosa também. A vontade de Deus, dizem, primeira carta de Tessalonicenses 4, 3 e 5, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como aos pagãos que desconhecem a Deus. Ora bem, este podia ser um lema para o Tesa e é um lema contrário, pela negativa, para o Sorte. O Sorte é uma novela, é um romance breve, podíamos chamar-lhe novela, bastante enxuto, bastante seco, que conta uma história de uma imigração do século XIX, princípios do século XIX, sobreviventes à fome da batata na Irlanda, que viajam para o Brasil e vão nessa viagem essa demanda por melhores condições de vida, acabam por encontrar exatamente o mesmo destino que tinham antes. Há uma espécie de procura pelo Eldorado, que é o Brasil. Aliás, entra em relação com uma ilha mítica na costa irlandesa, que era o Brasil, que era uma ilha aparentemente que aparecia de 7 em 7 anos, e quem a avistava, quem tinha uma experiência de avistar essa ilha e não partilhava dessa experiência, aparentemente era amaldiçoado. E tinha olhos verdes, cor de esmeralda, porque aparentemente esta ilha era rica em esmeraldas. A maldição para estas pessoas culpava o facto de elas não partilharem a riqueza. E esta é uma espécie de alegoria geral para este livro, em que o Brasil atualmente continua, um bocadinho à semelhança do protagonista da Tirania do Amor, a preservar para si todos os seus talentos, um bocadinho como a parábola dos talentos na Bíblia também, preserva os seus talentos e não partilha pelo resto do povo. E, portanto, isto é uma alegoria em que a sorte, no fundo, é a sorte brasileira, é a sorte do país. É uma história sintética. Estruturalmente as frases dão conta da fome a que se alude sempre no livro. São frases esfomeadas,
não no sentido de fome estilística, mas há um caráter muito resumido, muito seco, que nos dá precisamente conta desta ideia de osso, de um romance osso. Não é? A carne da grande riqueza linguística e estilística é retirada imediatamente deste romance. Isso pareceu uma opção muito interessante, muito inteligente por parte da autora, e vê-se que há aqui, apesar da novela ser deste tamanho, há um trabalho imensíssimo de fundo e de meditação sobre aquilo que deveria ser este livro. Queres que eu... Foste à biografia Depois, sim. Mas obviamente eu também tinha a ignorância benta de desconhecer a Nara Vidal, mas compreendi também que é o primeiro romance. Portanto, havia uma razão também para esse desconhecimento. Queres que eu leia um pedaço do livro? Vou-vos dar então um perfume desta espécie de amã de banho turco de horrores que é este livro. Mas isto é positivo, não é negativo. Diz o capítulo 12, este é todo o capítulo. O calor me batia no lombo, feito a surra que levava dia sim, dia não, o filho preto da Dolores. 2 meses após a nossa chegada, James e Daniel, vivos e sem ferimento algum, por pura sorte, chegaram da Cisplatina no Catete para uma visita. Era uma breve licença. Deveriam seguir viagem de volta ao sul em 3 dias. Bati tanto na Marta que arranquei um chumaço de cabelos dela numa histeria de raiva e traição. Marta falou na mesa do jantar que me viu de pernas abertas no cabine do navio, olhando para o céu enquanto Orlando metia a cara no meio das minhas coxas. O pai da cadeira de rodas, fervendo de ódio, mandou o James levantar e me dar uma surra. James me deu uma bufetada no meio do nariz e do rosto. Não conseguiu mais que aquilo. Mari e Mónica choravam de soluços nas bordas da mesa descascada, surrada, feito a nossa família. Daniel quis fazer as honras. Tirou o cinto e me chicoteou como se quisesse me matar. Marta pulava feito um cabrito perdido, como uma criança de 2 anos. Pulava e ria, pulava e gritava, chorava. Aquela doente me traiu. A minha felicidade não teve a sua misericórdia. Foi jogada no meio da mesa de jantar feito um prato indigesto, feito uma torta de morangos colhidos em janeiro. O tamanho da violência na nossa casa naquela noite não foi maior que a minha humilhação. Sangrei no pescoço, no braço. Levantei o vestido para o Daniel me bater. Mandou que eu tirasse a calcinha para eu apanhar onde deveria. Pegou uma colher de pau e me bateu no meio das pernas. A Mónica gritava por clemência, pedia que lembrássemos da mãe, mas o pai mandava o Daniel continuar. A decência deveria ser restaurada na casa, senão, por exemplo, por punição. Quem não seguisse os mandamentos de Deus e fechasse as pernas, mesmo com 24 anos, mesmo vivendo para fazer geleias que ninguém comprava, não prestava. Iria para os quintos dos infernos, amaldiçoada e desgraçada, uma mulher caída, o diabo que me carrega.